Glória a Deus. Meus queridos, boa noite. Paz seja convosco, amém? Estamos dando seguimento a esse propósito, onde a gente está caminhando nessas 7 semanas nos montes. Nós iniciamos recebendo as revelações que estavam designadas a nós no Monte Gerizim. Depois fomos para o Monte Carmelo. Segunda passada fomos para o Monte Hermon. E hoje nós vamos para o Monte Tabor. Amém? Então abra comigo a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo de número 9. Marcos, Evangelho de Marcos, aí no Novo Testamento, capítulo 9, o verso de número 2. Amém? Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Amém? Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração e libera agora, para que Deus possa trabalhar de acordo com a vontade dEle, porque mediante o que nós damos liberdade, é assim que se move o poder de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, recebendo a Tua palavra, te damos toda a liberdade para sermos tratados, trabalhados, alicerçados, ensinados, instruídos, orientados por ela, mediante a ação do Teu Espírito Santo, mediante a revelação do Teu Espírito Santo, mediante o poder que dele procede, para nos instruir, nos orientar, e que nesse processo, nessa revelação, nos dê Ele também todo entendimento e compreensão, para que tudo que está designado por Ti, através desta palavra aos nossos corações, assim se cumpra. E eu me entrego a Ti, Espírito Santo, totalmente nas Tuas mãos, para que não seja eu a falar, mas que Tu me tomes e seja Tu a falar e ministrar através de mim, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar o vosso lugar? Meus amados, a palavra de Deus sempre deixa bem claro que Deus nos chama para lugares altos. E Ele sempre quer nos posicionar em lugares altos, porque são nos lugares altos que a nossa visão é ampliada. A nossa visão vai mais longe, tem mais potencial. Ele nos chama para subir, porque Ele quer que a gente cresça. Ele nos chama para subir, porque Ele quer nos colocar em níveis mais altos. Ele nos chama para subir, porque Ele quer nos promover mudança, transformação. Ele nos chama para subir, para que a gente alcance coisas mais excelentes nas nossas vidas. Por isso estamos nesse propósito das 7 semanas nos montes. E a cada segunda-feira Deus tem revelado ao meu e ao seu coração aquilo que está proposto no chamado dEle para nós subirmos. No propósito dEle de nos colocar em lugares altos. E nós podemos ver que em cada uma destas construções há uma manifestação de Cristo para nos prover de todas sortes de bênção, para construir coisas fortes, firmes, maravilhosas na minha e na sua vida, para nos promover diante daquilo que Ele tem poder para fazer. E é interessante, irmãos, nós olharmos como em todas as situações onde Cristo está presente, há uma mudança, há uma nova oportunidade, há uma superação, há uma conquista, porque
Cristo é suficientemente poderoso para nos conceder tudo aquilo que pedimos ou pensamos de uma forma que vai infinitamente acrescentando mediante o poder que dele procede. E quando nós identificamos a maneira com que Jesus trabalha e a gente consegue se posicionar nessa construção dele, mediante a escolha que ele promoveu, chamando eu e você, porque não fomos nós que o escolhemos, mas ele escolheu a cada um de nós, e ele escolheu para que nós sejamos frutíferos, para que nós venhamos nessa frutificação, não só usufruir do melhor, mas também promover frutos de justiça, promover frutos para o reino, e frutos que permaneçam, mediante o poder que a palavra tem de construir coisas fortes, firmes e poderosas. E quando nós participamos dessa construção que Jesus faz, é impossível não experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Jesus vai mexer com a nossa maneira de pensar. Ele vai nos confrontar diante das estruturas de pensamento que foram construídas no decorrer da nossa vida, pelas experiências, pela convivência familiar, pela convivência social, por várias coisas que trabalharam na nossa existência durante essa caminhada, para mostrar, mediante esse confronto, que existe sim coisas que são diferenciais para nos dar uma comunhão plena com Deus, porque se a gente aprende com qualidade esse propósito de tirar as coisas velhas, de desfazer a construção daquilo que a cultura, que a tradição coloca na nossa vida, na nossa mente, e que não tem a ver com princípios de comunhão, de intimidade com Deus, se a gente entende isso, nessa transformação do pensar, internalizando as verdades de Deus, não há como não usufruir desse trio. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, nessa palavra, tem algo muito profundo. Porque nós entendemos um momento na vida de 3 dos apóstolos de Jesus, que foram um diferencial, que foram um marco na vida deles, um registro forte da divindade, da majestade do Cristo ao qual eles estavam seguindo. Diz nesse momento que Jesus chamou esses 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, diz que os chamou em particular para que subissem com ele num alto monte. Subissem com ele num monte posicionado próximo ao mar da Galileia, na região de Jezreel. E esse monte é conhecido como o Monte Tabor. E essa palavra Tabor no hebraico significa altura. Jesus chamou esses 3 discípulos para um lugar alto, para estar com eles num lugar alto. Os chamou em particular. E diz que quando subiram e chegaram na copa daquele monte, Jesus se transfigurou diante deles, revelando a sua divindade, a sua majestade a esses discípulos. E aí você pode pensar, mas pastor, Jesus não tinha 12? Por que só
três subiram. Olha para mim. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, de maneira alguma. Mas Deus, Ele faz sim acepção de atitudes. Tem atitudes as quais Deus não acolhe, Deus não recebe. Tem determinadas atitudes que fazem parte da nossa vida, mesmo numa caminhada de fé, numa construção de fé, que não despertam o interesse de Deus mais profundo. Tanto isso é verdade que tem pessoas que estão na igreja até hoje vivendo na superficialidade. São ótimos frequentadores de culto. Estão sempre na superficialidade. Tem outras pessoas que não aceitam mais apenas ficar sentado recebendo palavra. Querem buscar um conhecimento. Querem algo mais profundo. Querem ir para um departamento de ensino onde possam ter um aprendizado mais adequado da palavra de Deus. E tem outros que se lançam, se mergulham sem resistência alguma, não só na questão da construção do conhecimento, mas mediante essa construção do conhecimento, decidir viver uma vida espiritual, entendendo que Deus é Espírito e só é possível ter uma comunhão, uma intimidade com Ele no âmbito espiritual, onde abrimos mão de nós mesmos para vivenciarmos essas experiências com Deus, onde aprendemos a abrir mão de um tempo propício para construir essa relação numa intimidade, aonde estamos só com Deus, aonde estamos nos doando com Deus, aonde estamos apenas focados nas coisas de Deus, aonde estamos apenas participando das coisas de Deus. Por isso que muitas vezes, irmãos, a gente diz para você não abrir mão de retiros. São 3 dias de imersão, onde você só ouve de Deus, só recebe de Deus, só está focado em Deus, só está recebendo revelação da pessoa de Deus, dos pensamentos de Deus e dos propósitos de Deus. A gente não está trabalhando em mais nenhuma outra coisa, não está preocupado em nenhuma outra coisa, não está focado em nenhuma outra coisa. Está imerso em Deus. Se você ainda não foi num retiro ter uma experiência dessa, não deixa passar a oportunidade. Então, onde é que queremos chegar? Que há níveis que te colocam em lugares diferenciados. Tem gente que quer ficar só no pé do monte. Tem gente que quer caminhar só até o meio do monte. Mas tem pessoas que querem estar no topo para ter uma revelação e uma intimidade com Deus. O Monte Tabor nos fala exatamente disso. Jesus chamou os seus discípulos para o lugar alto, para ter intimidade e revelação. Só no nível mais alto temos intimidade que gera revelação profunda. Só no nível mais alto, irmãos. E não é qualquer um que participa, é aqueles que verdadeiramente se doam, é aqueles que verdadeiramente se entregam, é aqueles que vão de cabeça para fazer a coisa acontecer. Jesus chamou Pedro, João e Tiago. Se você pegar o perfil de cada um desses, você vai entender a profundidade das relações estabelecidas. Por isso Jesus colocava eles sempre mais próximos, porque eles buscavam uma intimidade maior. Eles não se contentavam
com o que os outros já estavam se contentando. Irmãos, olha para mim aqui. Se a gente pegar os evangelhos, a gente tem ali Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? Lucas nem era um dos discípulos. Ele era discípulo de um discípulo. Marcos também não. João, sim, era um dos apóstolos. E um dos apóstolos mais chegado ao ponto de uma intimidade tão grande que ele era o único que deitava a cabeça no peito de Jesus. E Pedro, nós sabemos bem quem era essa figura. Ele era desafiador, mas ele pegava junto com Jesus. Mateus, sim, também era um dos apóstolos. Agora Lucas e João, era João Marcos. Dos 4 evangelhos, 2 eram discípulos e 2 eram discípulos dos discípulos. Amém? Você entendeu? Quem é o outro referencial na Bíblia? Paulo. Amém? Tanto é que ele tem 11 epístolas. Foram escritas por ele. É um grande referencial. Mas você tem escrito na Bíblia Bartolomeu? Tiago, filho de Alfeu? Falam desses discípulos? E a listinha é grande, né? Eu não me lembro o nome de todos. Mas quem são os que estão em evidência? Aqueles que foram mais longe. Aqueles que se desafiaram mais dentro da construção da sua fé, dentro da construção da sua vida espiritual. Não há demérito algum no trabalho dos outros. Mas sempre está em destaque aqueles que fazem maior diferença. Dá para entender? Por isso, Jesus sabia quem eram os mais chegados. São os mais chegados que recebem intimidade e revelação. Diz que Jesus os chamou e trouxe a eles uma revelação que nenhum dos outros discípulos teve. E vocês sabiam que essa revelação da transfiguração de Jesus só foi escrita depois que Jesus subiu, retornou, porque Jesus disse para Pedro, João e Tiago: não falem para ninguém o que vocês viram aqui. Eles guardaram o segredo. Pedro só revelou o que estava escrito aqui, lá na segunda epístola que ele escreveu. Epístola de 2 Pedro, no capítulo 1, você vai ver lá que ele escreve, ele relata esse momento que ele teve com essa revelação poderosa de Jesus, a qual foi um registro marcante na sua vida. João só escreveu 40 e poucos anos depois que Jesus subiu aos céus. Mateus e Marcos também, mais ou menos na mesma época, 50, 55 anos, por aí. Eles guardaram no coração até o momento propício. Existem coisas que Deus quer revelar a mim e a você, para que fiquem guardados nos nossos corações, de uma maneira que seja um registro de algo que nos alicerce, venha nos nutrir, nos fortalecer, venha nos revelar a intimidade dessa caminhada de fé com Cristo. Porque Deus só se revela quem aceita o nível mais alto. Quando falamos do Monte Tabor, estamos falando exatamente como se fosse uma revelação de Jeremias 33, verso 3. Abra lá. Livro de Jeremias, um dos profetas, do lado de Isaías. Jeremias 33, verso 3, está escrito assim: o próprio Deus falando: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes.
presta atenção aqui. Deus diz assim: invoca-me. Invoca-me. Clama em alta voz. Me busca com toda a intensidade. Me chama com profundidade. Invocar. Invoca-me. E aí ele diz: se você fizer isso, eu te respondo. Só que ele vai mais além. Ele diz assim: a partir do momento que tu me invocar, eu vou te responder. Mas depois de te responder o que me questionaste, o que me perguntou, aquilo que foi a motivação do teu clamor, depois que eu te responder sobre isso, eu vou te anunciar coisas. Eu vou te anunciar coisas que não sabes. Olha que tremendo. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe o que isso significa, irmãos? Que quando a gente clama, Deus responde. Ele responde ao nosso clamor. Ele responde aquilo que questionamos, aquilo que indagamos, aquilo que colocamos com intensidade diante dele, mas ele vai mais além. Porque aqueles que estão no nível da intimidade e da revelação, diz que ele anuncia. Ou seja, é algo que ele decide fazer espontaneamente, que não está vinculado à questão do invocar. Mas pelo fato de haver esse invocar, esse buscar a ele de todo o coração, com uma intensidade forte, ele não só responde, mas anuncia coisas que não sabemos. Por quê? Diz ali, coisas que não podem ser conhecidas de outra maneira. Pastor, isso quer dizer que Deus nos anuncia coisas que não podem ser conhecidas de outra maneira? Exatamente. Irmãos, olha para mim aqui. Tinha como os discípulos conhecerem o Cristo glorificado se Cristo não simplesmente se revelasse? Tinha alguma outra maneira deles visualizarem Cristo glorificado? Cristo transfigurado? Não, só algo que partisse dele para promover isso. O que Jesus faz? Quando ele chama para um nível mais alto, quando ele nos chama para subir, quando ele nos desafia a crescer e a buscar ele de todo o coração, porque o invocar precisa de um fôlego diferenciado, um fôlego que resulta da confiança, da credibilidade, de uma fé provada. Quando nós estamos nesse nível, ele anuncia coisas que não temos como saber de outra maneira, só se ele decidir revelar. Foi o que aconteceu, vocês estão entendendo? Deus disse: olha, invoca-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, coisas que não sabes. É uma revelação de Deus que não tem como alcançar de outra maneira, senão pelo próprio Deus. Não tinha como eles alcançar aquela revelação de Cristo, senão pela liberação do próprio Cristo. Mas ele só faz isso com quem está com ele na intimidade. Com quem está com ele, porque decidiu subir, porque decidiu crescer, porque decidiu mudar, porque decidiu transformar a sua vida, porque decidiu buscar algo mais amplo, mais longínquo, mais intenso, mais maravilhoso. Porque decidiu ter um diferencial na sua vida de fé.
É por isso que lá em Coríntios, no capítulo 2, o verso 9, abra lá comigo. 1 Coríntios 2, verso 9, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que é amor, irmãos? O que é amor? Alguém pode me citar com clareza? Não? 1 Coríntios 13. Amor não é palavra. Amor não é você olhar para alguém e dizer, eu te amo. Porque muitos de nós fazemos isso. Eu te amo. Mas o outro não acredita. Pastor, não acredita, sabe por quê? Porque as atitudes não ratificam o que a palavra diz. Porque amor não é palavra. Amor é atitude. Quer ver? Que tipo de atitude? Diz ali: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por quê? Porque o verso 4 começa a dizer por quê. Diz ali, por quê? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Isso aqui não é tudo baseado em atitudes? Isso aqui não é tudo baseado em escolhas? No que eu decido fazer, de que maneira decido fazer, como decido fazer? Dá para entender, irmãos? Isso daqui, amor, é escolha. Amor é decisão. É isso que está aqui. É isso que está revelado aqui. É eu decidir abrir mão de mim mesmo para promover a felicidade alheia. Abrir mão dos meus interesses para fazer o outro feliz. É eu controlar, administrar o meu temperamento, a minha personalidade, para construir a felicidade do outro. É eu ter domínio próprio para mim manifestar a paciência, a empatia, para que o outro possa ser feliz. É por isso que no casamento só dá certo quando essa reciprocidade está presente. Porque não adianta dizer que ama e não promove benefício algum para outra parte. Porque está dentro de uma relação para querer só os benefícios, para cuidar só de si mesmo, para satisfazer somente a si mesmo, você está que nem um sino que soa, só faz barulho. Só faz barulho. Vou abrir uma aspinha aqui. De repente é por isso que a tua esposa ainda não decidiu te acolher da maneira que você espera,
confiar em você da maneira com que você almeja. E a mesma coisa do outro lado. Tem homem que não acredita, porque não adianta palavras sem atitudes. Amém? É disso que Jesus está falando. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Não adianta eu dizer, Deus, como eu te amo, e continua sendo o mesmo mentiroso. Deus, como eu te amo, continua sendo o mesmo beberrão. Deus, como eu te amo, continua sendo o mesmo drogado. Deus, como eu te amo, continua sendo o mesma pessoa na prostituição. Deus, como eu te amo, continua a mesma pessoa no adultério. Será que Deus acredita? Estão entendendo, irmãos? Pegaram a revelação. Amém? Deus tem tudo isso para aqueles que o amam. O amam. Sabe como é que Jesus nos desafia a viver esse amor? Ele diz assim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Entenderam? Revelação e intimidade é para aqueles que verdadeiramente querem subir. É para verdadeiramente aqueles que querem ir para o lugar alto. Intimidade, ela vem através desse processo do querer subir. Pastor, mas como que eu subo e como que eu tenho intimidade para alcançar a revelação? O subir, o que Jesus disse? Crescei na graça e no conhecimento. Como que eu cresço na graça e no conhecimento? Sendo fiel aos princípios determinados por Deus para manter a salvação e aprendendo dessa verdade. Como está escrito, escreve o que está aqui nas tábuas do teu coração. Medita nessa palavra dia e noite, porque assim farás prosperar o teu caminho. Isso é subir. Pastor, e a intimidade? A intimidade, eu posso pegar com vocês ali em Mateus. Abra lá, Mateus capítulo 6. Verso 6. Mateus 6:6 diz assim. Oh, glória. 6:6. Vocês sabem que aqui é Jesus no Sermão do Monte, certo? Jesus ensinando sobre o reino, os propósitos do reino e como participar do reino. E aí, na sequência de todas as revelações que ele vem trazendo, ele diz ali, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Irmãos, como é que se tem intimidade? Olha para mim aqui. E os solteiros, não se animem muito. Vou dar um exemplo. Amém?
Como é que se tem a maior intimidade num casal? O momento de maior intimidade é quando os dois estão nus, certo? É ou não é verdade? E por estarem ambos nus, o que se vê desperta o interesse, ativa os hormônios, desperta um sentimento abrasador, e aí vai-se para maior intimidade. Não é assim? Cuidado os solteiros aí imaginando esse negócio, né? Mas é assim a maior intimidade. A intimidade é uma coisa que precisa estar despido, precisa estar nu, precisa estar sem barreiras, sem nada que venha a limitar o propósito da intimidade, o propósito da relação. Estão entendendo? Por isso diz ali: entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti. Isso não é coisa para ser compartilhada com mais ninguém. Estão entendendo? Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a porta depois de ti. Não envolve mais ninguém. Não te preocupa com mais ninguém. Foca só no propósito do que você se dispõe a fazer. Orar é entrar na maior intimidade. E se você está entrando na maior intimidade com Deus, fecha a porta atrás de você, porque ninguém mais é para participar desse momento. É algo exclusivo entre você e Deus. É por isso que o versículo diz ali: e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Porque como é que a gente entra na maior intimidade? Quando a gente se desnuda e a gente vê. O ver traz a ativação. Estão entendendo? Quando a gente entra na maior intimidade com Deus, e é só nós, não tem mais ninguém envolvido, é algo que eu me dispus a me doar durante aquele tempo, de construir algo gostoso durante aquele tempo, ninguém mais participa. E diz ali que Deus vê, não diz que Ele ouve a tua oração, diz que Ele vê. Por que que Ele vê? Porque quando a gente entra nessa condição diante de Deus, está tudinho revelado. Ô pastor, mas eu entro no meu quarto de roupa para orar. Mas Deus não está olhando a tua roupa. Ele está te vendo. Sabe por quê? Para Deus, tudo na nossa vida está revelado. Ele sabe até o que nós vamos falar na oração. Antes mesmo da palavra chegar na nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos começar a dizer. Ele sabe o que nós vamos conversar com Ele, até onde nós vamos chegar. Mas diz que Ele vê por quê? Porque a intimidade tem a ver com a desconstrução de tudo aquilo que cria barreira entre mim e Deus. É por isso que quando a gente entra numa oração que gera intimidade, é uma oração de quebrantamento de coração. É uma oração onde eu não estou ali para querer achar que eu vou enganar Deus com firula, com conversinha. Não. Ô pastor, mas e aí pastor, se o pecado, a lista de pecado estiver grande? Meu querido, minha querida, olha para mim aqui. Só você ainda não sabe que Deus já sabe tudo que você fez. Teve uma vez que eu fui atender uma pessoa. Ela começou
a chorar e coisa e tal. Daqui a pouco ela no choro diz assim: pastor, ai, eu decepcionei Deus. Irmãos, vou repetir o que eu repeti para esta persona. É impossível decepcionar Deus, porque Ele já sabia que a gente ia fazer antes mesmo da gente fazer. A gente só pode decepcionar alguém que não sabe que a gente vai fazer, ou não sabe que a gente já fez, e a gente está só revelando que já fez. Aí é decepção. Ô pastor, o senhor quer dizer que o pecado está encoberto só para mim? Está só na tua cabecinha. Esse encoberto está só na nossa cabecinha. Porque Deus já viu tudo. Aí as pessoas querem chegar na oração e dizer: Deus, sabe, aquele momento, eu não pude me controlar. Mas Deus já tinha visto que você entrou de cabeça no negócio. Nem pensou. Só olhou e oba! Festa! Hã? Aí o cara começa na oração dando volta para querer explicar. Irmãos, quando eu vou falar com Deus, eu digo: Deus, tu viu, né? Tudo que eu aprontei, né? É triste, Deus. Eu fico triste. Mas eu não resisti à situação. Eu precisei dizer o que aquela pessoa precisava ouvir. Mas tu me perdoa. Amém, irmãos? Isso é orar na maior intimidade. Não tem nada encoberto, não tem nada escondido. Deus, na verdade, Ele já viu tudo. Nós é que temos que aprender a tirar toda a roupa e dizer: ó Deus, está aqui, ó. Aqui, ó. É isso aqui. Foi isso aqui. É desse jeito aqui. Mas me ajuda a melhorar. Me ajuda a eu mudar o rumo. Me ajuda a eu sair dessa situação. Estão entendendo, irmãos? É assim que se constrói intimidade. Quando você chegar num nível aonde você consegue entrar em comunhão com Deus, sem ter barreira alguma, por causa da construção do teu pensamento, e você já chega de coração aberto, de coração derramado, tá? Já chega dizendo: olha, Senhor, assim, aí você está na maior intimidade. Você já subiu de nível, você já está no nível mais alto, você já construiu outro tipo de relação, você já está na maior intimidade. Amém? E é isso que nos leva à revelação espontânea de Jesus. Como assim, pastor, espontânea? Se eu voltar lá em Jeremias 33:3, diz: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei. O anunciar é uma revelação daquilo que a gente não teria como saber de outra forma. É algo íntimo, pessoal. Mas é só para os chegados. Para quem está no nível mais alto. Para quem se desafiou a si mesmo a crescer. Abram lá em João 14:21. Livro de Evangelho de João 14, verso 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tem umas traduções que diz: e me revelarei a ele. Mas tanto faz revelar ou manifestar, é se expor. Amém? É se dar a conhecer. Então o que Jesus está dizendo? Se a gente realmente está subindo, crescendo na graça, no conhecimento. Se realmente a gente está buscando intimidade na oração, a oração aquela
de buscar a maior intimidade, então ele anuncia, ele traz aquilo que nós não vamos receber de nenhuma outra forma e que parte exclusivamente dele. Aí, meus queridos, nós estamos na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Dá para entender? Aí nós estamos num momento de excelência da construção da nossa fé em Cristo Jesus, onde Ele anuncia as coisas espontaneamente, para ir nos revelando os propósitos e conduzindo a cada um de nós para alcançar esses propósitos, a fim de colher do melhor que Deus tem para mim e para você. Agora olha para mim aqui. Sabe o que aconteceu quando Jesus desceu do Monte Tabor com seus 3 discípulos e chegou na aldeia? Diz que ele encontrou uma situação de um pai que trouxe seu filho para os discípulos que ficaram no pé do monte. Os discípulos que não subiram, porque tinha um espírito surdo-mudo que agia na vida daquele rapaz. Ora o lançava no fogo, ora o lançava na água, o tentando matar. Esse pai desesperado não teve o resultado esperado diante dos discípulos que estavam ali, no qual ele criou expectativa para a solução. Quando Jesus desce e encontra aquela situação em andamento, e Jesus indaga das pessoas que estavam discutindo com seus discípulos o que aconteceu, aquele pai vem até Jesus e diz: Jesus, meu filho está tremendamente endemoniado, trouxe ele até os teus discípulos, esperando que eles expulsassem, mas eles não o puderam. Se tu podes fazer alguma coisa, então faça. Aí Jesus olha para ele e diz: se podes, tudo é possível que crê. Se creres. Aí aquele homem diz: então me ajuda, Senhor, na minha falta de fé, porque eu creio. E aí Jesus manda aquele demônio embora. Aquele rapaz se levanta, liberto, com a sua vida transformada, com uma nova oportunidade nas suas mãos. Pastor, o que isso tem a ver? Irmãos, quando a gente está com Cristo de tal maneira que as suas palavras estão em nós e nós estamos nele, quando nós estamos nesse nível, nós estamos no nível da intimidade e da revelação. Ele diz que tudo o que pedirdes em seu nome receberemos. Isso significa que quando a gente tem essa relação com Jesus, a gente interfere em todas as situações espirituais que possam incomodar a nossa vida. A gente muda qualquer situação dentro do nosso ambiente familiar, dentro do nosso ambiente pessoal, dentro do nosso ambiente conjugal, dentro do nosso ambiente social, de questões de empresarial, questão do ambiente de trabalho, questão de emoções, de sentimentos, questões de enfermidade. A gente interfere em tudo. Jesus desceu e mostrou para os discípulos que quando a gente está nesse nível e a gente se posiciona nas questões naturais, a gente sempre manifesta o sobrenatural. E o sobrenatural transforma o natural. O Monte Tabor nos revela: é necessário construir a intimidade,
para receber a revelação, porque mediante a revelação temos poder e autoridade para interferir de maneira sobrenatural para mudar o natural, para mudar qualquer situação do nível natural, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Fique de pé. Feche teus olhos. Nós vamos estar adorando a Deus. O louvor vai estar ministrando. E nós vamos olhar para nós mesmos. Porque os outros não nos diz respeito. Nós temos que olhar para nós mesmos. Porque olhando para nós mesmos, nós vamos encontrar as respostas certas para essa pergunta: em que nível eu estou para usufruir da intimidade e da revelação de Cristo? Porque independente da sua resposta, Jesus está estendendo a mão e está dizendo: vem comigo e sobe para o alto monte. Vem comigo e sobe para o alto monte.